Então, eu estava nesse final de semana, essa era a minha oração. Eu falei assim, então, Deus, é essa palavra que eu vou compartilhar. Então, o tema desta meditação é somente uma palavra. Né? Eu estava ali orando, pedindo, Deus, dá-me somente uma palavra. Qual é a palavra que o Senhor tem para... E o Espírito Santo me fez lembrar de uma história maravilhosa. E o título, então, dessa meditação é somente uma palavra. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 11. Uma história de um homem que foi em busca de Jesus. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele o faz. Então maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Brasil, da Fazenda Rio Grande, né, de todos os lugares, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui nós vemos uma história linda, tremenda, de um homem que trouxe admiração a Jesus. Jesus ficou, uau, que fé extraordinária, que palavra. Jesus ficou assim, empolgado. E Jesus disse, olha, eu quero equiparar esse homem como homens como Abraão, Isaque e Jacó. Homens que viveram pela fé, homens que acessaram a Deus pela fé. E Jesus então fica admirado. E quando nós fomos ver um pouquinho sobre quem era esse homem, a Bíblia não diz exatamente o nome dele, mas diz o cargo, a ocupação dele. Enfim, o que ele fazia. Ele era um centurião. E centurião na hierarquia militar romana, então já temos que entender que era um cargo militar e um cargo romano, né, de ocupação, um cargo de poder, um cargo de uma nação que estava dominando Israel, que eram os romanos. Então, esse homem era um homem revestido de autoridade. Né? E centurião é aquele que ele era responsável por comandar uma centúria, ou seja, cerca de 100 homens. E ele, no momento da guerra, no momento ali, ele dava as ordens imediatas. E então, os soldados tinham que atender rapidamente. Né? Então, ele era responsável pela disciplina e pela instrução daqueles 100 homens. Ele dizia, formação tal, todo mundo se alinhava. Né? E tinha que ser assim. E a Bíblia diz também que ele tinha um servo, então, ele era um homem de posses. Ele era um homem que tinha um alto cargo. Ele era um homem que tinha uma posição social, uma posição de autoridade. Contudo, né, nós falamos assim, um centurião, um homem de poder, né, um homem de autoridade, um romano. Né, então, tudo contrário do que a gente pensa sobre fé. Esse homem causou esse despertamento, essa empolgação em Jesus, sobre uma fé extraordinária. E o primeiro ponto, então, dessa meditação, eu queria falar com você sobre essa fé extraordinária. Né? Essa fé e alguns elementos necessários para vivermos essa fé extraordinária. E o primeiro deles, que eu acho que coloca aqui na própria história, é que ele fala assim, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Pense, um homem de autoridade, um homem, né, de uma posição, de um status social, ele se aproximou de Jesus com um coração humilde.
Ele se colocou numa condição de rogar a Jesus, de clamar a Jesus. Ele se colocou numa condição de humildade, um coração humilde. Ele não estava olhando para o seu cargo, para a sua posição. Ele se colocou nessa condição. Humildade é reconhecer que tudo vem de Deus. Ter um coração humilde não é ser pobre. Ter um coração humilde é ter um coração que reconhece que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, vem de Deus. Né? Às vezes nós confundimos, fulano, fui lá na casa da pessoa, ela é tão humilde. Né? Isso não é humildade, porque a gente vê às vezes pessoas pobres e arrogantes, orgulhosas, né? Que não querem ajuda, que não se colocam nessa condição, reconhecendo que tudo vem de Deus. Que tudo que você tem, tudo que você é, e ao mesmo tempo nós vemos aqui um homem com todo um status social, com um coração humilde, rogando a Jesus, se colocando nessa condição e dizendo, Jesus, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem o milagre, o Senhor tem a cura. Nada do que eu tenho, nada do que eu sou é suficiente. Né? Porque tudo que ele tinha, toda a condição que ele tinha não era suficiente para curar aquele servo dele. E ele se colocou nessa condição de clamar a Jesus, de se aproximar de Jesus, clamando, rogando. Outro elemento aqui importante dessa fé extraordinária é uma fé que se importa com o outro. Uma fé, eu até coloquei aqui, uma fé solidária. Né? Porque você percebe que esse centurião não estava pedindo nada para ele. Ele estava pedindo algo para o servo dele. Ele se colocou nessa condição de humildade, de estar rogando a Jesus, sem se importar com o que os outros iam falar, sem se importar com o que os soldados iriam falar, com a sociedade iria falar, com essa fé que se importa. Ele não pediu para si, ele se importou com o outro. Às vezes nós, não, eu creio que Deus vai fazer, eu creio, mas é só assim, né? Eu creio que Deus vai fazer para mim. Né? Nós acionamos a fé, uma fé voltada para o eu, uma fé voltada para as minhas necessidades, para aquilo que eu preciso. Mas esse homem, ele causou surpresa em Jesus, porque além dele ter um coração humilde, ele estava acionando a sua fé para alcançar o milagre para o outro. Você já orou assim por alguém? A hora que você vai orar, a hora que você vai se colocar diante de Deus, com a mesma intensidade, com a mesma fé, que você ora por você, pelas suas necessidades, orar pelo seu amigo, orar pelas necessidades, talvez, de alguém do grupo familiar. Né? Isso é tão lindo, porque nós podemos acionar essa fé extraordinária a favor do outro, a favor daquele que está ao nosso lado. Né? E reconhecendo também que existem pessoas que precisam daquilo que você tem. Né? Existem pessoas que precisam daquilo que você tem. Outro item aqui dessa fé extraordinária é que esse homem reconheceu a autoridade da palavra de Jesus. E sobre esse tema depois nós vamos ver um pouquinho mais profundamente, né? Somente uma palavra. Mas ele reconheceu que Jesus tinha uma palavra capaz de transformar toda e qualquer circunstância. Esse homem reconheceu esse poder da palavra. E eu não li o último versículo, né, desse texto, mas está lá em Mateus 8:13, que diz assim: Então Jesus disse ao centurião, vai e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Olha que lindo! Jesus falou, uau, que fé extraordinária! E você percebe que Jesus simplesmente concordou com a fé que ele tinha. Jesus só disse assim, vai e seja feito de acordo com a tua fé. Né? Existem pessoas que às vezes querem que os outros tenham fé por elas, já percebeu isso? Né? E a igreja é para isso, porque às vezes a igreja é para nós fortalecermos uns aos outros na fé. Às vezes um irmão está ficando para trás, você junta ele pelo braço e vem, irmão, não fica aí não. Continue crendo, continue confiando, continue acreditando.
Né? E existem esses momentos. Mas Jesus quer despertar essa fé em você. Essa fé em você, em você, em você, em cada um de nós. Uma fé pessoal, individual. Né? Nós não precisamos caminhar na fé do outro. Né? Às vezes nós como pastores, ore por mim. Né? O pastor tem mais fé. Não, irmãos. Jesus estava dizendo, seja feito conforme a tua fé. O que você crê? Como você crê? Né? E Jesus veio aqui simplesmente dizer, eu concordo com aquilo que você está crendo. Eu concordo com aquilo que você está acreditando. Que seja feito conforme a tua fé. E imediatamente aquele servo ficou curado. Certa vez os discípulos se aproximaram de Jesus falando, Jesus, acrescenta-nos a fé. Olha lá em Lucas 17, 5 e 6. Disseram os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, diris a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus estava falando para eles, não precisa ser uma fé grande. Né? Porque às vezes, mas eu não tenho essa fé tão grande assim. Eu não creio em tudo isso. Né? Mas Jesus estava dizendo para os apóstolos, basta uma fé pequenininha, como um grão de mostarda, que é a menor das sementes. Né? Não sei se vocês já viram uma semente bem pequenininha, parece um pozinho. Né? Se você tiver desse tamanho, mas você disser, aquela amoreira, sai daqui, planta lá, isso vai acontecer. Então Jesus estava ensinando também outro elemento dessa fé extraordinária. É a fé que falamos. A fé que nós declaramos. Jesus estava dizendo, olha, se você tiver uma fé pequenininha, mas você declarar, isso vai acontecer. Não é tremendo isso? E foi o que esse centurião fez. Ele declarou a razão da sua fé. Ele chegou para Jesus e ele falou, não, Jesus, basta uma palavra sua. Porque eu sei como funciona. Eu tenho servos, eu tenho empregados, eu tenho soldados. E eu dou ordem e eles obedecem. E eu também. Eu tenho superiores acima de mim. E é assim que funciona. Quem tem autoridade manda e quem está abaixo obedece. Então o Senhor tem autoridade. Eu creio que o Senhor tem autoridade sobre toda enfermidade. Eu creio que o Senhor tem autoridade sobre toda e qualquer opressão e tribulação. Inclusive na minha versão, lá em Mateus, diz assim, que esse homem, além de estar doente, diz assim que ele estava violentamente atormentado. Nem todas as versões falam assim. Mas a minha versão diz que, além dele estar paralítico, então ele tinha uma enfermidade talvez nas pernas, ele também tinha uma tormência, ou estava ali sendo atribulado, talvez por demônios, estava sendo afligido por uma opressão. E ele estava reconhecendo, Jesus, o Senhor tem autoridade sobre todas as enfermidades e sobre todo o mundo espiritual. Então, esse homem declarou essa fé que falamos. A obra da fé é falarmos. Né? Em Tiago, ele diz assim, a fé sem obras é morta. Mas e qual que é a obra da fé? É nós declararmos, é nós confessarmos, é nós expressarmos a nossa fé. Você crê? Então fale. Né? Paulo fala, criei por isso falei. Né? Existe um texto em Romanos que diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação funciona assim, nós cremos no coração, nós confiamos no coração e com a boca nós confessamos para a justiça. E por isso é importante nós falarmos, é importante nós orarmos, nós declararmos aquilo que nós cremos, essa oração, essa fé então que falamos. Olha o que diz Tiago 1, do versículo 6 ao versículo 8. Ele está falando sobre sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, e daí ele continua assim, Tiago 1, versículo 6. Peça, porém, com fé. Peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Uau! Tiago está falando, olha, se você ficar duvidando, não pense que você vai alcançar. Creia, declare, peça com fé, fale com fé, tenha palavras de fé, tenha palavras de ousadia, palavras de pessoas que creem. Amém? Então essa é a fé que falamos, palavras de fé. Esse texto também nos mostra um princípio aqui que eu achei bem interessante, sobre oração em concordância. Vocês percebem que Jesus, ele simplesmente disse amém? Né? Para quem não sabe, amém significa assim seja. Então, quando nós oramos e nós dizemos amém, nós estamos concordando com a oração que um irmão, uma irmã fez. Estamos dizendo assim seja, que se cumpra isso que nós estamos orando. E Jesus fez exatamente isso com aquele centurião. Ele disse que assim seja, que seja conforme a sua fé. E aí eu queria ler com vocês, lá em Mateus 18, do 18 ao 20. Olha o poder da oração, o poder da declaração com fé. Diz assim, em verdade vos digo que tudo, o que é tudo no grego? É tudo. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha que texto tremendo. Esse texto diz o seguinte, que a oração tem poder, a oração em concordância tem poder. Por isso é importante, por isso é necessário, né? Quando o casal está em concordância e o casal ora juntos, uau, coisas extraordinárias acontecem. Quando a família está unida num propósito, coisas maravilhosas acontecem. Quando você vai para o grupo familiar e você está ali pedindo, não é só um compartilhar. Eu gosto de pensar, grupo familiar tem algumas pessoas que acham que é uma reunião social. Não é, meu irmão, tem poder. É o cumprimento dessa palavra. Jesus está no meio, se tem 2 ou 3 ou 4, Jesus está ali. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Amém? Então pense no poder disso, da oração em concordância. Quando nós concordamos a respeito de algo. Quando nós desligamos algo, porque aqui fala também que aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, algumas lutas, algumas tribulações que às vezes nós enfrentamos sozinhos, né? Mas junta lá com o teu grupo familiar, junta ali em igreja e diz, ore junto comigo. Concorde junto comigo, desligando essa obra das trevas, desligando esse ataque do diabo, desligando essa opressão que eu estou sentindo. Né? Então, esse poder dessa oração em concordância. E Jesus, nesse texto com o centurião, ele fez exatamente isso. Ele concordou. Ele só disse assim, eu concordo com você. Eu digo amém para essa tua oração. Né? E a Bíblia diz que ele já nos deu o sim e o amém. Então, nós já temos o amém de Deus. Amém? Nós já temos a concordância de Deus. Então, por isso que se nós orarmos segundo a palavra de Deus, nós temos a confiança, a certeza de que Ele sempre nos ouve. Amém? Então, olha que coisa maravilhosa. Mas eu queria me ater um pouquinho sobre essa palavra. Então, o meu ponto 2 dessa devocional é: a palavra é suficiente. Que palavra tremenda que esse centurião disse para Jesus. Jesus, basta uma palavra, somente uma palavra sua é suficiente, é poderosa para fazer algo extraordinário. E esse primeiro passo é esse reconhecimento de que Jesus é, e a sua autoridade e poder, todo o poder e autoridade em Jesus e na sua palavra.
Às vezes nós lemos a Bíblia com dúvida no nosso coração. Será que é bem assim? A Bíblia diz que eu sou santa, a Bíblia diz que eu sou salva, a Bíblia diz que eu sou amada, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Hoje o Maurício e a Rô leram um texto de Romanos que diz que ele já nos deu todas as coisas. Mas será que isso é verdade? Essa é a palavra de Deus. E nós precisamos adicionar fé à palavra. Precisamos empenhar fé e dizer, eu creio, isso é para mim, isso é real na minha vida. Isso é essa palavra que eu quero para mim. Né? Trazer vida a essa palavra. Jesus, lá em Mateus 28, 18 a 20, Jesus está falando sobre a autoridade e o poder que ele tem. E ele diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus está dizendo que toda a autoridade, todo o poder está em Jesus, no céu e na terra também. E por isso ele fala, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Olha que texto tremendo, Jesus dizendo para os seus discípulos, eu tenho todo o poder e eu estou enviando vocês com todo o poder. Eu estou dando para vocês todo o poder, por isso vocês podem ir pregar o evangelho, vocês podem ir fazer discípulos, porque vocês têm todo o poder. Jesus estava dividindo, ele estava impartindo aquilo que era dele. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal. Então pense, primeiro nós estamos pensando que Jesus, a sua palavra tem todo o poder e autoridade, amém? Concordamos? Só que aqui Jesus começa a dizer para os seus discípulos, espera aí, mas sabe essa autoridade que eu tenho? Sabe a minha palavra que tem autoridade? Eu estou dando para você. Você, a partir de agora, começa a ter essa autoridade. Jesus está dividindo com os seus discípulos, impartindo o seu poder e dizendo, olha, essa palavra criadora, essa palavra de autoridade, essa palavra que cura, que opera milagres, ela está na tua boca e no teu coração. Amém? Então Jesus está nos desafiando a viver não só pela fé, mas a declararmos somente uma palavra. Né? Eu pensei nesse texto, o centurião aqui dizendo para Jesus, Jesus, basta uma palavra, somente uma palavra sua. E fiquei pensando que hoje, depois da cruz, depois da ressurreição, nós temos a vida de Cristo em nós. E quantas pessoas estão olhando para nós e dizendo assim, fala uma palavra. Eu preciso de uma palavra sua, de cura, de paz, de alegria. Somente uma palavra tua é capaz de transformar circunstâncias. Uma palavra tua é capaz de transformar os destinos. Por quê? Porque está dentro de você. Agora você tem o Espírito Santo. E esse poder criador foi dado a nós. Esse poder, essa autoridade dessa palavra maravilhosa está conosco. É muita coisa, irmãos. É muita coisa. Nós não temos noção do poder que nós temos, da autoridade que nós temos em nome de Jesus. Hebreus 11:3 diz que pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Todo mundo, toda a criação foi feita porque Deus abriu a sua boca e falou, haja luz e houve luz. Já pensou que nós temos essa palavra? Essa palavra capaz de trazer luz nas trevas. Essa palavra de trazer cura para quem está doente. Essa é uma palavra de autoridade. Ele nos fez reis e sacerdotes. Palavra de rei não volta atrás. Né? Não pode ser revogada. Vamos ler lá em Apocalipse 1, 5 e 6. É um texto
já no último livro da Bíblia, mas que declara o que Jesus fez já por nós. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém? Ele está falando que Ele nos lavou, Ele nos comprou para colocar cada um de nós no mesmo lugar em que Jesus está, assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Assentados com Cristo. Ele está falando, Ele fez de nós reis e sacerdotes. Reis porque nós podemos governar sobre a terra. E sacerdotes porque nós temos acesso ao mundo espiritual. Uau! Que palavra tremenda, você é tudo isso, você já é. E a palavra de um rei não volta atrás. E daí eu fui lembrando e pensando um pouquinho na história da rainha Esther. Eu não sei se todos conhecem, mas a história da rainha Esther tem todo o começo ali, onde tem todo o processo seletivo, para ela se tornar rainha. Mas o mais importante da história da rainha Esther é que em determinado momento, um homem mau se levantou e usou da sua influência para destruir o povo de Israel. E nesse contexto, a rainha ficou sabendo, e ela precisava expor a sua própria vida. Ela precisava correr um risco de vida, porque se ela comparecesse diante do rei, e o rei não levantasse o cetro, ela seria condenada à morte. E então ela denunciou o malfeitor e ela rogou para que esse decreto do rei fosse revogado. E uma palavra de um rei, se a gente for estudar um pouquinho a história, palavras de reis, decretos de um rei, não tem como voltar atrás. Não tem como, não, eu falei e agora não é mais isso. E por isso, irmãos, irmãs, nós temos que cuidar muito com aquilo que nós falamos. Porque a sua palavra é a palavra de um rei. Deus te fez reis e sacerdotes, amém? Então a sua palavra tem poder. Então nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos a respeito dos nossos filhos, a respeito dos nossos negócios. O texto que nós lemos de Tiago, ore com fé. Porque muitas vezes, e eu me incluo nisso também, porque a gente tem que ficar se policiando. Nós olhamos as circunstâncias como se a gente já fosse um fracassado. A gente pede para Deus como se Deus não fosse fazer. Mas você é um rei, você governa. Você tem poder e tem autoridade para mudar circunstâncias. Basta uma palavra, acionada a fé. Isso é suficiente para gerar coisas novas. E lógico, a fé muitas vezes vai exigir de mim e de você uma postura nova, atitudes novas, comportamentos novos. Mas Deus quer nos desafiar a crescer na fé, a ter uma fé extraordinária. E para isso nós precisamos cuidar com aquilo que falamos, sobre a nossa própria vida. Eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não vou alcançar, é muito difícil. Você percebe que nós mesmos já colocamos os nossos limites por aquilo que nós falamos? E pense que a sua palavra tem poder. Mateus 16, 18 e 19, também Jesus está falando com Pedro e ele diz... Jesus tinha acabado de perguntar para os discípulos, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro então diz para ele, Jesus, eu creio que tu és o Cristo. E Jesus responde então, eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre essa revelação de quem Jesus é, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. De novo, olhe, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra. Nós temos, às vezes, em alguns momentos da cidade, entregar a chave da cidade para o prefeito e tal.
Mas pense que você tem a chave do reino dos céus. Algo poderoso, algo extraordinário. Algo capaz de ligar e desligar. A igreja é poderosa. E ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, apesar de todas as vezes os temores, né, a gente fica às vezes assustado com as notícias, a igreja continua triunfante. A igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então, nós podemos manter o nosso coração confiante, animado, falar daquilo que a Bíblia fala, falar daquilo que o nosso coração está cheio. Né? A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente enche o nosso coração. Né? Desde as músicas, os filmes, aquilo que a gente vê. Porque isso tudo são sementes no nosso coração. E daqui a pouco a gente está falando coisas. Então, cuide, se encha da palavra, se encha daquilo que produz vida. Provérbios 18, 20 e 21, que é um texto que nós temos aprendido, né? O nosso pastor Pio, ele tem feito uma oração baseada nesse texto, que diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Uau! Você tem na sua boca autoridade para trazer morte e para trazer vida. Um rei, ele tinha esse poder. Quando alguém comparecia diante dele, de vai morrer. Ou de absolvê-lo, de salvá-lo, de trazer vida. A boca, o fruto da boca, o coração se farta. E do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Irmãos, nós precisamos mudar aquilo que nós falamos. Né? Em tudo que nós falamos. Porque é isso que vai nos alimentar. Né? Não é o quanto você trabalha, não é o quanto você faz, é aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala é poderoso. Não temos nem noção, né, desse poder. Por isso ele nos exorta. Lá em Efésios 4, 29, ele traz uma exortação e ele diz: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas toda palavra que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça ao que os ouvem. Olha que palavra, a gente só fica com a primeira parte, né? Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Então não pode falar palavrão. Então não pode falar besteira, né? A gente ensina isso e fala isso. Mas o resto do texto diz: mas fale aquilo que for útil para edificar os outros. Porque aquilo que você fala, cria, não só na sua vida, mas é poderoso para criar na vida dos outros. Então, não só falar para você mesmo, né? Puxa, eu sou abençoado, eu sou próspero, mas o meu irmão é abençoado. O meu irmão é próspero. O meu irmão, ele é abundante. O meu irmão é generoso. Né? Nós podemos edificar os outros. Inclusive, ele diz, para que você conceda graça às pessoas que te ouvem. Sabia que na tua boca você pode conceder graça? Você pode transformar o dia de alguém por aquilo que você fala? Né? Palavras de graça, palavras de amor, palavras de bondade. Né? Às vezes você vai na panificadora ou em algum lugar. Bom dia, já tem. Ontem aconteceu um fato, eu falei, você é xingada. Estava saindo da minha casa com o carro e parei o carro, uma criançada jogando bola. Né? E de repente a bola veio na minha direção. Freiei o carro e não teve jeito, só escutei o barulho da bola estourando, né? Falei, agora eu vou ser xingada, né? Abri a janela do vidro, olha, eu tentei frear, mas não consegui. E para nossa surpresa, a gente ficou feliz, porque os meninos, não, a gente entende, tipo assim, na boa, e a gente, então continue abençoados, e saímos dali. Né? Mas a gente já pensou mal, a gente já pensou assim, agora eles vão me xingar, né? Estourei a bola das crianças. E tinha bastante gente na rua.
Né? Coisas simples do dia a dia. E eu saí de lá aliviada e abençoando os meninos. Né? Mas você percebe que no dia a dia, a gente pode abençoar as pessoas. Naquilo que você está fazendo. Às vezes, quando alguém te fecha no trânsito acho que é a prova de ouro, né? Porque é onde todo mundo fica nervoso, onde, puxa, o cara fechou, te deu uma buzinada, ou você fez alguma coisa errada e tem alguém te falando mal. E ali, nesse momento, você pode manifestar a graça de Deus. Esses dias também, na frente da minha casa, tem bastante caminhões, e um carro veio, e o carro dele acho que estragou. E ele saiu do carro, o rapaz, brabo, xingando. E o de trás, que tinha feito alguma manobra errada, também. Eu falei, meu Deus, e eu saindo de casa, eu já fiquei com medo. Falei, ai meu Deus, agora vai acontecer algo aqui na frente da minha casa. Né? E eu fui no carro e eu pensei, voltei e perguntei para aquela pessoa que estava bem nervosa. Eu perguntei assim, o senhor precisa de alguma coisa? Na hora. Ah, eu acho que eu preciso de água para pôr no motor. Você podia alcançar para mim? Eu falei, não, eu vou. Eu estava atrasada, mas voltei, peguei a água, trouxe ali. E aquilo traz paz. Porque nós temos esse poder de influenciar, de mudar circunstâncias, de mudar ambientes. Né? E às vezes a gente quer fugir desses ambientes de confusão, de briga, mas se a gente soubesse o poder que a gente tem para transformação, né, para atender, para trazer um consolo, para trazer uma palavra de cura, de ânimo, de esperança, e dizer, calma, vai ficar tudo bem. Né? Muito embora aconteceu aqui algo inesperado, mas vai ficar tudo bem. Nós podemos e temos essa palavra. E eu queria voltar agora um pouquinho para a história de Esther. E olhe lá em Esther 8, versículo 8 ao 11. Então, nós já vimos que tanto o centurião, mas eu achei assim, muita coincidência, ou a história da rainha Esther tem muito a ver com essa história do centurião. Porque, da mesma maneira que o centurião, Esther estava tendo atitudes de fé. Ela se aproximou do rei com fé. Ela se aproximou para rogar por ela e pelo seu povo. Esther também estava pensando, não só em si, ela estava pensando em toda a nação de Israel. Assim como o centurião estava pensando naquele servo. E Esther, então, se aproximou do rei e o rei falou, olha, o decreto agora não tem como voltar atrás. Não tem mais como revogar o decreto. Mas olha o que o rei disse para ela. Escrevam agora outro decreto em nome do rei. O rei falou para Esther que agora ele estava dando autoridade para ela fazer um decreto. Para ela e Mordecai. Depois vocês podem ver com mais calma a história de Esther. Mas olha que lindo. Em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. E selem-me com o anel selo do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Viu? Tudo que nós falamos aqui sobre a palavra, a autoridade do rei. E aqui o rei estava dando para Esther esse poder. Ele estava falando, Esther, o que eu disse, o decreto que eu fiz, não tem mais como voltar atrás. Mas eu vou dar para você a autoridade para você fazer algo pelo seu povo. E isso aconteceu no 23º dia do 3º mês, o mês de Sivã. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos satrapas, aos governadores, aos nobres dos 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. E essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. O próximo. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei, e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos, velozes, das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus
de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres, seus filhos e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Uau, que decreto! E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que Jesus já deu para você autoridade para vencer todo e qualquer poder do inimigo. Jesus já deu para você autoridade para resistir a toda força contrária a você, a sua família, as crianças, as mulheres. Jesus deu para você autoridade, Ele deu o próprio nome dEle. Nós podemos orar em nome de Jesus. Ele deu o nome de Jesus. Por isso que Pedro, quando chega diante de um paralítico, ele diz, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele reconheceu a autoridade de Jesus que estava sobre ele. E Jesus fez comigo e com você o que o rei fez com a rainha. Ele disse, olha, eu vou dar para você um anel de selar. Um anel que tem autoridade. Eu vou dar para você autoridade para você governar. Eu vou dar autoridade para você vencer todo e qualquer inimigo das trevas. Então você não precisa mais ter medo, você não precisa mais estar aflito. Você tem autoridade para orar. Orar na sua casa, orar nos seus negócios, orar na sua própria vida e dizer, Satanás, eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito essa influência das trevas. Eu não aceito essa opressão na minha casa, no meu negócio. E mandar tudo isso embora. Você tem essa autoridade. Eles receberam o anel do rei, né, que era a própria assinatura do rei. As palavras do rei. É como se o próprio rei assinasse, então, esses decretos. Jesus nos fez reis e sacerdotes para resistirmos às obras das trevas e defender aquilo que Deus já nos deu. A nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, os nossos irmãos. E em Esther 9, 29 e 30, só para a gente concluir essa história. Esther 9, 29 e 30, que é o último, já está encerrando ali a história de Esther. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus dos 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Irmãos, nós temos autoridade. Por isso Jesus disse, quando você entrar numa casa e você declarar a paz ficará ali. Porque você tem autoridade para declarar paz e segurança. Nós temos autoridade para orar pela nossa cidade, irmãos. Nós temos visto tantas coisas acontecer e às vezes a tentação é a gente ficar olhando só a política, isso e aquilo. Mas nós temos autoridade para declarar, Fazenda Rio Grande é abençoada. Fazenda Rio Grande é uma cidade de paz. Fazenda Rio Grande é uma cidade segura. Nós teremos saúde para a nossa cidade. A nossa cidade é próspera. Você tem autoridade para isso, irmão. Você é a igreja de Jesus. Aqui na história da rainha Esther, além, então, desses dias, né, de defesa, ali que eles defenderam a sua própria vida, eles instituíram uma grande festa, uma grande celebração, que é a celebração do Purim. Né? Então, vocês podem, que os judeus celebram até hoje, a festa do Purim, que é a festa da libertação, da defesa do povo de Israel. Mas também era um tempo em que eles davam presentes, faziam comidas, era quase que um Natal. Né? Com celebrações, com uma mesa farta, com troca de presentes, porque eles estavam celebrando a autoridade de Deus, porque Deus agiu numa circunstância tremenda, né? Numa circunstância tão difícil, em que não havia mais solução, que aparentemente não havia mais o que o povo fazer, era uma lei. Mas uma mulher, né? Com o seu primo, disseram sim para Deus. E disseram, nós vamos usar
daquilo que o Senhor nos deu. E eles foram usados com poder para trazer um grande livramento. E o meu desejo é que você seja usado por Deus para trazer livramento. O meu desejo é que você seja essa pessoa que tem essa palavra de poder, essa palavra de autoridade, capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Amém? Eu vou pedir para o pessoal da música já ir subindo. Estamos encerrando. Mas eu queria dizer para você que a autoridade que esse homem reconheceu em Jesus, e ele disse, basta uma palavra sua, né, e o meu servo será curado. Você tem essa palavra nos seus lábios. E talvez o mundo, as pessoas ao nosso redor, as pessoas perto de nós estão clamando, basta uma palavra sua. E as circunstâncias serão mudadas. Haverá cura, haverá saúde, haverá prosperidade, haverá paz, haverá segurança. Amém? Porque nós somos daqueles que creem. Nós não vamos olhar para trás. Também estava lembrando, falando sobre fé e sobre a importância dessa palavra, essa palavra rema, essa palavra revelada para nós. Quando nós fomos, né, convidados para vir aqui para a Fazenda Rio Grande, e de noite buscando a Deus, e estava de novo nessa oração, Deus, dá-me uma palavra, né? Preciso de uma palavra do Senhor. E o Senhor me deu aquela palavra que está lá em Lucas 9. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. E eu falei, uau, essa é a minha palavra. O Senhor me deu essa palavra, então com uma palavra, a gente vai em frente. Então não vou olhar para trás. Tem coisas novas pela frente. Amém? Deus quer dar para você essa palavra. Né? E se você talvez está para tomar alguma decisão, tá? Peça a Deus, Deus, dá-me uma palavra. Dá uma palavra que sustente o meu coração. Dá uma palavra em que eu possa caminhar pela fé nessa palavra. Né? A palavra toda já foi escrita. E nós temos ouvido que na terra, as 3 coisas mais poderosas na terra hoje é o Espírito Santo, é a igreja e é a palavra de Deus. Né? Hoje nós acessamos a palavra de Deus pelo celular, pela internet, todas as versões, né? Temos muitas facilidades. Mas a palavra de Deus é a nossa garantia, é a nossa segurança. Né? De que nós estamos seguros, porque a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos instruir, para nos fortalecer na fé, para dizer continue firme. Então, meu irmão, corra para a palavra. Né? Algo que está no seu coração, que o Espírito Santo colocou no seu coração. Peça a Deus, fala, Deus, confirma através de um texto bíblico, através de uma palavra. Às vezes alguma orientação. Né? E é tão gostoso viver em igreja, porque nós não precisamos errar. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós temos a palavra, nós temos a igreja. Né? Nós podemos pedir conselhos, nós podemos caminhar seguros. Não precisamos fazer nada, não precisamos errar. Né? Já erramos tanto, mas agora com Jesus nós podemos acertar. Nós podemos dizer, Jesus, basta uma palavra. E o Senhor, coisas extraordinárias vão acontecer. Amém?